Então, pessoal, bom dia. Nós continuando, né, a nossa conversa sobre força magnética, ou, na verdade, sobre qualquer força. A gente tem que responder três perguntas, né? Quando a força vai existir, que nós discutimos na aula passada. Vou até subir o vídeo hoje sobre força magnética, né? Sobre a primeira parte da nossa discussão. Como a força vai atuar, a direção e o sentido dessa força, e, por fim, quanto essa força vai valer, como que nós fazemos para determinar o módulo dessa força. Então, beleza, galera. Como a força magnética vai existir, nós já discutimos a interação entre dois ímãs naturais, que vai ser repulsão ou atração, dependendo dos polos, entre ímã e substâncias ferromagnéticas, que vai ser sempre uma força de atração entre esses dois ímãs. E nós vimos também, a interação entre ímãs e substâncias diamagnéticas, que vai gerar força sempre de caráter repulsivo, não é isso? E, por fim, a gente estava falando de cargas em movimento, né? Como vai ser a força magnética gerada em cargas em movimento, uma vez que a gente não consegue nem enxergar essa classificação de polo magnético, né? Polo norte ou polo sul magnético, é uma classificação típica de ímãs naturais. Então, para determinar direção e sentido, que é a última parte de como a força magnética atua, para determinar direção e sentido da força magnética gerada em uma carga em movimento, nós sempre vamos usar uma regra denominada como regra do tapa. Então, para a determinação de direção e sentido de cargas em movimento, nós vamos usar a regra do tapa, beleza? A regra do tapa, como dito na aula anterior, ela é uma atualização, né? Ela é um upgrade da regra da mão direita. A regra da mão direita, nós vimos no capítulo de campo magnético. Para que servia a regra da mão direita? Quando eu tenho uma carga em movimento, ela gera campo magnético. O campo magnético, as linhas de indução do campo magnético de uma carga em movimento fica girando em torno dessa carga. E aí, para eu determinar o sentido de rotação dessas linhas de indução, e, consequentemente, eu consigo determinar o sentido do campo magnético, eu faço a regra da mão direita, em que o polegar representa o sentido de movimentação das cargas, e se a gente está falando de corrente elétrica, né, nós consideramos o sentido convencional dessa movimentação, e os dedos curvados são projetados na frente, em que os dedos opositores do dedão, do polegar, né, vai representar as linhas de indução rotacionando em torno daquela carga em movimento, beleza? A regra do tapa, ela não trabalha-se com a mão curvada, trabalha-se com a mão em formato de tapa, né? Para que a gente tenha o plano formado da palma da mão e do dorso da mão aqui, ok? Em que o polegar continuará sendo representante do sentido de movimentação das cargas, os dedos opositores continuarão representando o sentido do campo magnético, e na hora que eu for analisar qualquer situação em uma prova, eu vou orientar a minha mão de tal forma que o polegar esteja no sentido de movimentação da carga e os dedos opositores estejam no sentido do campo, beleza? Por que disso? Foi observado que a força magnética, ela sempre será perpendicular, né, formando um ângulo de 90 graus, este plano formado entre o deslocamento da carga e o campo magnético,
ok? Então, se ele é perpendicular, a força magnética sempre vai estar saindo ou da palma da mão, na regra do tapa, ou do dorso da mão, beleza? Quando vai sair da palma da mão? Quando for análise de uma carga positiva. Quando vai sair do dorso da mão? Quando for analisado uma carga negativa. Beleza? Se a gente estiver falando de corrente elétrica, se for considerado o sentido convencional, nós estamos considerando que a carga está saindo do positivo para o negativo. Então, a gente vai considerar a força saindo da palma da mão, por mais que seja elétrons movimentando, uma vez que a gente está considerando o sentido convencional. Se considerar o sentido real, aí é a movimentação real dos elétrons, né? Então, vai sair do dorso da mão. Legal? Essa é a nossa regra do tapa. Beleza? Show de bola. Continuando a nossa discussão, então, o que nós precisamos saber mais? Quanto vale uma força magnética? Né? Como que eu faço para determinar o módulo dessa força magnética? Então, eu só vou apresentar rapidinho para vocês, sem dedução, e aí, na necessidade do exercício, é memorização de fórmula mesmo, não tem outro caminho, tá? Beleza. A força magnética é determinada por essa equação que eu estou apresentando aqui para vocês, ok? A força magnética, ela sempre vai ser igual B, que é o quê? A intensidade do campo magnético em Tesla. V, ok? A intensidade da carga que está movimentando, unidade medida em coulombs, né? V, a velocidade com que essa carga está deslocando, e seno de θ. Esse θ é o ângulo formado entre o deslocamento da carga e o campo magnético. Então, o θ sempre vai ser a angulação entre o campo magnético e o deslocamento da carga. Legal? Ok? Isso é importante vocês saberem pelo seguinte: quanto que vale seno de 180 ou seno de 360 graus? Seno de 180 e seno de 360 é zero. O que eu posso concluir com isso? As cargas que estiverem deslocando na direção do campo magnético, elas não vão sofrer força magnética. Por mais que eu tenha uma carga em movimento, ou seja, uma carga em movimento gera campo magnético, por mais que eu tenha um corpo manifestando propriedade magnética dentro de um campo magnético, a força magnética, ela não vai existir nessa situação. Tanto é que quando eu vou fazer a regra do tapa, o polegar indica o sentido de movimentação das cargas. Os opositores indicam o sentido do campo magnético e forma-se um plano com duas dimensões. Se os dois estão na mesma direção, não forma dimensão alguma, não forma-se plano. Então, na própria regra do tapa, a gente vê que carga deslocando na direção do campo magnético não sofrem força magnética. Isso cai em prova pra caramba, beleza? E quando a força magnética vai ser máxima? Quando a carga se desloca perpendicular ao campo magnético, beleza? Quando a carga deslocar perpendicularmente ao campo magnético, ela vai ser a condição em que ela vai sofrer a maior força magnética possível, beleza? Para a gente memorizar essa equação, a gente até brinca que essa equação da força magnética é a equação do boi que é vaca sem teta. Beleza? Boi que é vaca sem teta. Eu sempre memorizei por esse caminho. É uma frase bem ridícula, bem idiotinha, mas ela ajuda pra caramba a gente memorizar. Porra, como é que calcula a força magnética mesmo? Quanto que ela vai? Agora, boa notícia para vocês. A menor parte das questões sobre força magnética
pedem para calcular o módulo da força magnética. A maioria das questões querem saber quando a força magnética vai existir e como ela vai estar atuando. Mas tem questões que já cobraram o quanto a força magnética vale, inclusive questões do Enem, beleza? Tem uma questão do Enem que fala de uma trava de portão, que ele analisa uma condição de equilíbrio entre a força elástica de uma mola da lingueta do portão em equilíbrio com uma força magnética desencadeada naquela estrutura, naquele tipo de fechadura. Tranquilo? Ok? Então, quando, como e quanto, ela já está aí determinado. Ok? Existe uma outra forma de calcular a força magnética, que, na verdade, é só uma releitura dessa equação, que é quando a gente for falar de força magnética em correntes elétricas. E aí, até mais à frente eu vou mostrar de novo para vocês a equação, mas se a gente deduzir essa equação aqui, olha, força magnética ela é igual B, que é a intensidade do campo magnético, vezes Q, que é a intensidade da carga, vezes velocidade. O que é velocidade? É distância, né? Sobre tempo. Vezes seno de... Vou colocar, sei lá, de teta aqui. Vou escrever seno de teta aqui para vocês. Eu não tenho como colocar esse símbolo. Seno de teta aqui para a gente. Beleza? Se a gente parar para pensar, o que é carga sobre tempo? O que é carga sobre tempo? Isso aí eu vou perguntar para vocês. Quem lembra? Unidade de carga, Coulomb. Unidade de tempo, segundos. O que é Coulomb por segundo mesmo? Amperes, corrente elétrica. Então, uma outra forma de ler essa equação de força magnética é a força magnética, ela vai ser igual B, intensidade do campo, vezes o quê? Corrente elétrica, vezes distância. Essa distância, na verdade, é o comprimento do fio que vai estar dentro de um campo magnético onde a corrente elétrica vai estar passando, beleza? É a porção do fio que passa a corrente elétrica que esteja submersa dentro do campo magnético, beleza? Vezes, aí o comprimento normalmente a gente representa pela letra L, não é isso? Vezes seno de teta. Legal? Então, para determinar o módulo da força magnética, ou vai ser boi que é vaca sem teta, ou vai ser o nosso Bill sem teta. Beleza? Ok? Boi que é vaca sem teta é quando eu estou analisando uma carga, uma unidade de carga em movimento, não é isso? E quando eu estou falando de correntes elétricas, vai ser o Bill sem teta. Ok? Massa? Show de bola. E aí, o uso do módulo aí é treino, né, cara? É fazer questões em que envolve quantificação e aí memorização da equação por si só. Não tem nada demais. Quantificar módulo, muitas vezes, é meramente decorar a equação. Acho que é por isso que muitos professores se preocupam muito em passar para vocês quanto vale uma força magnética, quanto vale aquilo, quanto vale assado, porque é muito mais fácil memorizar uma equação do que ficar raciocinando sobre o fenômeno e as suas particularidades, né? Legal. Então, vamos lá, continuando a nossa discussão, eu vou passar N situações em que vai existir a força magnética, que são, inclusive, discutidas no livro de vocês, para a gente compreender como que essa força magnética vai estar atuando, beleza? Então, olha só. A primeira situação que mostra no livro de vocês é a situação em que exista
uma carga em movimento próximo de uma região onde existe uma corrente elétrica. Então, é uma situação de interação entre cargas em movimento e corrente elétrica, que também é um outro conjunto de cargas em movimento. Se eu tenho uma carga em movimento, eu gero campo magnético. Se eu tenho duas cargas em movimento, eu vou ter dois campos magnéticos. Se eu tenho dois campos magnéticos, essas cargas podem se interagir. Por que eu estou falando podem? Porque se uma carga estiver deslocando na direção do campo magnético gerada por outra, não vai gerar nessa carga uma força magnética. Beleza? Então, pode existir força magnética. Existindo, qual será a sua direção e o seu sentido? Se a gente parar para pensar, essa situação aqui foi dado 3 passos. O primeiro passo é a gente enxergar aqui que existe um fio com uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica se encontra para a esquerda e uma carga positiva deslocando para a direita. Uma corrente elétrica para a esquerda e uma carga positiva deslocando abaixo desse fio para a direita. Beleza? E a pergunta é o seguinte: qual é a orientação da força magnética gerada nessa carga positiva? Vai existir a força magnética? Olha, se ela não estiver deslocando na direção do campo magnético, vai existir a força magnética. Ok. Então, a gente tem que ver as características, primeiro, do campo magnético gerado pelo fio. Não é isso? Porque para eu saber como vai ser a força magnética em uma carga em movimento, eu tenho que, nesta história aqui, eu tenho que saber a orientação do campo magnético em que essa carguinha aqui está submergida. Se eu não sei a orientação do campo magnético, eu não consigo aplicar a regra do tapa. Então, para eu saber a orientação do campo magnético gerado por este fio, eu tenho que usar a regra da mão direita. Como que eu determino o sentido do campo magnético em uma carga em movimento? Regra, em um fio condutor, em uma corrente elétrica, regra da mão direita. Beleza? Ok? Detalhe para vocês. Se na prova não falar se o sentido da corrente é convencional ou real, considera-se já que o sentido é o sentido convencional da corrente elétrica. Sempre. Tranquilo? Legal. Então, vamos continuar. Como é que é a regra da mão direita? Eu tenho um fio que está passando uma corrente elétrica, né? Vamos colocar que o meu antebraço aqui seja o fio e que a corrente elétrica está indo para a esquerda, né? Para eu fazer a regra da mão direita, o que eu faço? Utilizo a mão direita, corrente elétrica, polegar orientado no sentido da corrente elétrica, então o polegar tem que estar voltado para a esquerda e eu projeto os dedos para frente. Quando eu projeto os dedos para frente, vocês vão ver, aqui dá para ver direitinho, né? As linhas de indução entrando no plano do papel por cima do fio, contorna-se atrás do fio e sai por baixo. Vai sair por baixo aqui, ok? Se vocês fizerem isso aí, vocês vão enxergar direitinho, né, lá. As linhas de indução vão estar girando em torno do fio, eu quero saber o sentido de rotação. Regra da mão direita. Eles entram por cima e saem por baixo. E saem por baixo. Como a carga positiva se encontra abaixo do fio, ela vai estar numa região em que existe um campo magnético que saindo do plano do papel. Legal? Eu tenho uma carga magnética que está movimentando para a direita e o campo magnético que ela está submersa vai estar saindo do plano do papel. Por isso que na figura nossa aí está representado o campo magnético por pontinhos. Se estivesse entrando no plano do papel, estaria representado por X.
Não é isso? Legal. Se eu sei a orientação da movimentação da carga, se eu sei a orientação do campo magnético, eu já consigo utilizar-se da regra do tapa para determinar a orientação da força magnética. Beleza? Ok? Vai existir a força magnética? Vai. Porque qual é a situação que uma carga em movimento dentro do campo magnético não existe força magnética? Se ela estivesse movimentando na direção do campo magnético. Se essa carguinha positiva aí estivesse entrando ou saindo do plano do papel, ela não sofreria nesse ponto, né? Ela não sofreria força magnética, porque o campo magnético está nesta direção. Como ela está movimentando para a direita e o campo magnético saindo do plano do papel, né? Vai existir sim a força magnética. Então, como será essa força magnética? Aí é a regra do tapa. Tapa com qual mão? Com a mão direita. Vamos imaginar a seguinte situação, então. A carga, aqui vai ficar até difícil de representar para vocês. A carga está movimentando para a direita ou para a esquerda? A carga está movimentando para a direita de vocês, não é isso? O campo magnético está entrando no plano do quadro ou está saindo do plano do quadro? Ela está saindo do plano do quadro. Então, quando eu faço aqui a orientação da movimentação da carga e a orientação do campo magnético, eu vejo que eu formo um plano paralelo ao chão, não é? Um plano do chão aí que a gente se encontra, com uma força magnética, então sairá de onde? Ou do dorso da mão para cima, ou da palma da mão para baixo. Então, eu já sei a direção dessa força magnética. Ou vai ser para cima, ou vai ser para baixo. A direção é na vertical. Ela vai ser para cima ou para baixo? Como se trata de uma carga positiva, a força magnética vai sair de onde? Da palma da mão. Se ela vai sair da palma da mão, aqui, a força magnética vai estar para baixo. Legal? Ok? Então, dessa forma, nós conseguimos determinar aqui a orientação da força magnética, como a força magnética vai estar atuando em uma situação em que a carga está deslocando para a direita, num fio, abaixo de um fio que tem uma corrente elétrica, para a esquerda. Se eu pego essa carga positiva e coloco em cima desse fio, por cima dela, né? Movimentando para a direita também, o que aconteceria? A carga estaria movimentando para a direita, mas ela estaria num ponto, se eu fizer a regra aí da mão direita, né? Ele estaria num ponto em que o campo magnético estaria o quê? Entrando no plano papel. Aí ela sofreria uma força magnética para cima. Legal? Ok? Vou imaginar outra situação de interação de carga e corrente elétrica. Vamos imaginar aqui, eu vou até dar uma limpadinha aqui, pegar um slide mais limpo. Vamos imaginar, então, que eu tenho uma corrente elétrica que esteja entrando no plano do papel. Legal? Eu tenho uma corrente elétrica que está entrando no plano do papel. Beleza? E pego a direita desse fio e coloco uma carga negativa. Vamos imaginar uma carga negativa em movimento, ok? Eu vou pegar essa carga negativa e vou colocar em movimento para a
direita. E pergunto para vocês, essa carga que está movimentando para a direita, próxima desse fio, que vai ter uma corrente elétrica entrando no plano do quadro, ela vai sofrer força magnética? E se sofrer, vai ser para onde? Ok? Para onde que vai ser essa força magnética? Então, a gente tem que pensar na regra do tapa. Ah, beleza. Se eu quero saber como vai ser a força magnética nessa carga negativa aqui, eu tenho que usar a regra do tapa. Mas para eu usar a regra do tapa, eu não tenho que saber só a orientação de movimentação da carga. Eu também tenho que saber a orientação do campo magnético em que ela se encontra submersa. Essa carga negativa está submersa em um campo magnético? Está. Por quê? Porque próximo dela tem uma carga em movimento. Não é isso? Tem uma carga em movimento. Só um segundinho, filha. Tem uma carga em movimento, que são as correntes elétricas. Então, se eu tenho uma corrente elétrica, a corrente elétrica vai gerar um campo magnético em torno dela, então essa carga negativa está submersa dentro de um campo magnético. Qual vai ser a orientação do campo magnético? Se eu tenho um fio entrando no plano do quadro aí, a gente consegue enxergar que vai ter linhas de indução girando em torno dessas cargas. Então, eu vou ter aqui um campo magnético, as linhas de indução, girando em torno do fio. Não é isso? Então, ele vai estar dentro de um campo magnético. Qual é a orientação, qual é a direção do campo magnético neste ponto onde a carga negativa se encontra? Para eu determinar o sentido de rotação dessas linhas de indução e, consequentemente, determinar o sentido do campo magnético, eu tenho que usar a regra da mão direita. Então, vamos lá, regra da mão direita. A corrente elétrica está o quê? Saindo, entrando no plano do papel. Está entrando. Então, o polegar tem que estar voltado para o plano do papel. E aí eu projeto meus dedos opositores, que representam a linha de indução, para frente. Se a gente fizer isso, a gente vai enxergar que as linhas de indução vão estar numa rotação no sentido horário. Se elas estão em rotação no sentido horário, no ponto em que elas se encontram, o campo magnético vai estar para baixo. Ok? Lembrando que o campo magnético é sempre tangente às linhas de indução. Então, eu tenho uma situação de uma carga negativa deslocando para a direita sobre a ação de um campo magnético que está para baixo. Se eu sei a orientação de movimentação da carga, o sinal da carga, e eu sei a orientação do campo magnético, eu consigo determinar como a força magnética vai atuar. Não é isso? Como? Pela regra do tapa. Vamos lá. Movimentação da carga está para a esquerda ou para a direita? Está para a direita. O campo magnético está para cima ou está para baixo? Vou até levantar aqui. Ele está para baixo. Então, eu vou formar esse plano aqui, com o polegar para a direita e as linhas de indução, né? O campo magnético para baixo. Então, a força magnética ou vai sair da palma da mão, se saísse da palma da mão, estaria entrando no plano do quadro, ou ela vai sair do dorso da mão. Se ela sair do dorso da mão, ela vai estar saindo do plano do quadro, do plano da tela de vocês, né? Então, neste caso aqui, como a carga é negativa, a força vai sair do dorso da mão, saindo do plano do quadro. Então, eu posso afirmar que a força magnética gerada nesta carga em movimento aqui, ela vai estar saindo do plano do quadro. Não é isso? Ficou claro? Então, é assim que a gente aplica a regra do tapa, que neste caso foi uma situação de carga e movimento dentro de um campo gerado por uma corrente elétrica. Tem outras situações? Tem várias outras situações, né? Outra situação que a gente pode discutir. Movimento de uma carga em um campo magnético
uniforme. É extremamente importante essa situação, tem várias questões que analisam a situação de uma carga entrando perpendicular, a carga está entrando aqui, ó, de forma perpendicular a um campo magnético. Nesta figura aqui, ela está mostrando o quê? Um campo magnético entrando no plano do quadro e a carga está o quê? Ao entrar nesse campo magnético, deslocando para cima. Então, se eu usar a regra do tapa aqui, eu vou ver um plano paralelo à parede da minha casa aqui, ó. Né? E essa força magnética, ela vai sair do dorso da mão, porque é uma carga negativa. Então, o que está acontecendo? Quando uma carga entra perpendicular a um campo magnético uniforme, a força magnética atuante nela sempre será o quê? Perpendicular à força magnética, que não dá para eu colocar. Sempre vai ser perpendicular à força magnética. Legal? Ok? Por que isso é importante a gente saber? Porque se a força vai ser, qualquer situação lá, agora ela mais inclinada, o deslocamento da carga está um pouquinho mais para cima, força magnética vai sair perpendicular à velocidade ali. Em todas as situações que a gente fizer, a carga, a força magnética vai estar perpendicular ao deslocamento da carga. Se a força magnética é perpendicular ao deslocamento da carga, o que vai acontecer? A força magnética vai estar atuando como uma força centrípeta, ok? Beleza? Então, sempre lembrem disso. Quando uma carga entrar perpendicular a um campo magnético uniforme, sempre a força magnética vai ficar perpendicular ao deslocamento da carga. Então, ela vai começar a fazer um movimento circular uniforme. Ela entra numa condição de MCU, movimento circular uniforme. Por quê? Porque força perpendicular ao deslocamento geram acelerações perpendicular ao deslocamento, que são aceleração centrípeta. Aí a carga começa a mudar de direção. Beleza? Se uma questão pedir qualquer quantificação, qualquer análise sobre raio, características que pode aumentar ou diminuir o raio de curvatura dessa carga ao movimentar dentro de um campo magnético uniforme, você sempre tem que lembrar disso, que a força magnética está atuando como força centrípeta. Por quê? Porque força magnética, vocês já sabem calcular, que é boi, que é vaca, sem teta. E força centrípeta? Nós vimos lá em movimentos circulares uniformes, né? É dado por massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Nesse tipo de situação, o que eles mais gostam de cobrar é quais características vai interferir aumentando ou diminuindo o raio. Quais fatores são diretamente proporcionais ao raio de curvatura dessa carga e quais fatores são inversamente proporcionais ao raio. Aí, sabendo que a força magnética é igual à força centrípeta, basta a gente deduzir, saber que ela está entrando perpendicular, sendo de 90 é 1, então não precisa nem considerar, e isola o raio. Isolando o raio, eu vou ver o quê? Que o raio é igual massa vezes velocidade, porque uma das velocidades aqui, né, do V ao quadrado, corta com a velocidade do boi, que é vaca, sem teta. Então, o raio vai ser igual massa vezes velocidade sobre a intensidade do campo vezes a carga. Então, quais são os fatores que aumentam o raio? Quanto maior for a massa da carga, maior vai ser o raio de curvatura. Quanto maior for a velocidade da carga, maior será o raio de curvatura. Quanto maior for a intensidade do campo em que ela se encontra, menor vai ser o raio de curvatura, mais fechadinha vai ser a curvatura. Quanto maior for a intensidade da carga, menor vai ser o raio de curvatura. Legal? Ok? Então, não esqueçam disso. Quando uma carga entrar perpendicular a um campo magnético uniforme, ela entrará em movimento circular uniforme. E aí a força magnética estará atuando como força centrípeta. Legal? Para a gente continuar, eu vou encerrar esse link
e enviar um novo link para vocês para a gente dar continuidade à nossa aula, tá bom? Ok? Então, beleza, galera. Encerrando. Não estou conseguindo encerrar, não.